tarde, irmã, amigos e amigos dessa live aqui na comunidade cristã Rehoboth. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida de maneira viva, de maneira especial. Vamos orar nessa tarde mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe e fale conosco. Senhor Jesus, nessa tarde, nós nos aproximamos do Senhor, mais uma vez, na certeza, meu Pai, que o Senhor é o Deus que nos ouve, nos escuta, que o Senhor realmente se achega a cada um de nós, para que as coisas possam fluir, meu Pai, diante de nós, como é devido. Por isso eu te peço mais uma vez, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, nos faça ver, nos faça enxergar, meu Pai, aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos nesta série, a respeito de vazio. Falamos já sobre o vazio que nós chamamos de vazio existencial, que é a falta de Deus, a falta do Espírito Santo. Depois nós falamos sobre o vazio chamado vazio filial, que é a falta que o ser humano tem, que a alma dele grita por pai e mãe. E depois nós estamos falando do vazio chamado vazio emocional, que é a falta que o indivíduo tem, ou seja, que foi totalmente ou em parte a alma da pessoa foi atingida. O indivíduo está todo traumatizado por dentro, traumas que vêm às vezes desde o ventre, a partir do 5º mês de nascimento, começa-se então a guardar, ou seja, a colocar dentro de si sentimentos que se transformam em mágoa e amargura. Depois falamos sobre o vazio chamado vazio, quando a pessoa tem uma necessidade muito grande de ser amada, ou seja, o chamado vazio afetivo. E depois nós temos o vazio social, que é a dificuldade que a pessoa tem de fazer amigos. E por último, o vazio chamado vazio profissional, que é a pessoa que não se acerta na vida financeiramente. Rapaz, que coisa, né? É muito vazio para preencher. Tá certo? E hoje eu vou ser bem breve, porque nós vamos fazer um outro trabalho aqui, que é a respeito do vazio, chamado vazio emocional. E eu quero falar um pouco sobre o vazio afetivo. Há pessoas, gente, que passarão pela vida e elas não conseguirão experimentar um amor verdadeiro. Eu não estou falando de amor de pai e mãe, de filho para pai e mãe, não. Nós estamos falando de amor, chamado amor afetivo, que tange amor homem e mulher. Aí você fala, mas e agora que inventaram agora, ou faz muitos anos, mas está assumindo vazio entre duas pessoas do mesmo sexo? Essa aí não nos interessa falar a respeito disso, ou dizer a respeito disso. Porque, na verdade, o que nós aprendemos biblicamente, só existe um tipo de amor espiritualmente aceito diante do Deus Todo-Poderoso, que é o amor entre homem e mulher. Bispo, mas e essas pessoas que afirmam ter um amor forte, firme, homem com homem, mulher com mulher? Como é que fica isso? Como é isso? As notícias não são nada boas, gente, biblicamente falando. Não são, viu? Terrível. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Não vou nem mostrar não, porque esse tipo de assunto não pode ser tratado de jeito nenhum numa rede social, porque isso lá, pessoas dos grupos, que militam nessa área, chega e diz que a gente está sendo preconceituoso. Então, se eu estou sendo preconceituoso, eu tenho que dizer que a Bíblia é preconceituosa? Antes que o mundo existisse, a Bíblia já estava lá, já estava escrito, né, gente? E aí, então, ela está lá dizendo o que acontece com pessoas que fazem isso. Então,
mas não nos interessa falar desse assunto tão delicado nas redes sociais, isso não convém, não. E nós vamos defender claramente o amor afetivo entre homem e mulher. E por que que algumas pessoas não conseguem se autorrealizar? Deixa eu te contar uma história rápida aqui. Atendendo uma pessoa outro dia aqui, uma senhora de 70 anos, gente, 72 anos. Olha a história que lhe aconteceu, que você fala assim, rapaz, não é possível. Acontece que essa senhora, quando ela era jovem ainda, ela era muito jovem, ela foi pega por uma senhora para poder para viver com ela. Ela ainda era criança ainda, naquela época, coisa de 5, 6 anos. Aí a pessoa que pegou ela para criar, porque os pais eram muito pobres, levou para casa, e ela era solteira na época, a pessoa que pegou para criar. Levou para casa, começou a cuidar e tal, e dava tudo, amor, afeto, carinho, abraço, beijo, comprava roupa, calçados, tudo, escola. Quando ela tinha mais ou menos 10 anos, aí essa moça arrumou um namorado e se casou. Se casou. Aí o que aconteceu? Ela foi, chamou a mãe dela, essa jovem que casou, chamou a mãe, o pai falou, como eu estou casada agora, estou casando agora e tudo, eu queria que vocês cuidassem dessa menina para mim. Cuide dela para mim. Cuide dela, tudo direitinho. E aí então os pais assumiram e começaram a cuidar. Começaram a cuidar. Quando a menina já estava com 13 anos, já tinha passado 3 anos, aí aquela senhora que tinha adotado ela anteriormente, deixou com os pais, teve um bebê e falou, olha, você não quer voltar a morar comigo, eu vou te ajudar você a ir para a escola, tudo mais e tal, e aí você me ajuda a cuidar do bebê. Ela falou, eu topo então. Aí ela foi. Aliás, quando ela tinha 12 anos, 2 anos depois. E aí ela foi morar com eles. Foi morar com eles e tal, né? Tudo bem. Aí aconteceu um fato, gente, muito doloroso. Que aquela mulher já tinha 2 filhos agora, e a menina estava com 13 para 14 anos. E ela, o marido dessa senhora, que tinha adotado, ele trabalhava com caminhão e tal. E aí ele voltava, de tempos em tempos, ele voltava e ficava em casa. Alguns dias, cerca de 1 semana, 10 dias e tal. E aí a esposa saía para trabalhar. Então esse homem, quando a esposa saiu para trabalhar, estuprou essa jovem, essa moça. Ou seja, ela não consentiu, mas ele ameaçou, se você contar eu te mando embora, você não vai ficar na rua. E ela ficou calada. E nisso, ele começou então a abusar dela diariamente. Bastava chegar em casa, a esposa saía, ele abusava dela. Isso foi de 13 anos e meio para 14, 15, 16. Até que com 16 para 17 anos, ela resolveu sair de casa e trabalhar com a outra família. Hoje ela tem 72 anos, viu, gente? Olha para você ver como é que são as coisas. Só que aí, por exemplo, se você pega e diz que ela tem 72 anos, eu tenho 57, eu sou de 64. Vamos partir do pressuposto que ela tivesse então 70 anos puro. Então nós estamos em 2020, então ela era de 50. Ou seja, ela nasceu em 1949. Gente, eu vivi ainda numa fase muito clara que dos anos 80 até os anos 90, por aí assim, anos 90 basicamente, uma moça que ela ia namorar com um rapaz sério
e ela já tinha tido relacionamento íntimo sexual, vocês sabem como essa moça era tratada. Até os anos 90, era terrível. Agora imagina isso nos anos 40, nos anos 50, 60, 70. Então as moças naquela época, até os anos 90, eram preparadas para casarem virgens ainda. Vocês sabem que isso é uma realidade. A moça que tinha qualquer coisa, todo mundo dizia, a moça se perdeu. Se perdeu. Quantas e quantas vezes nós ouvimos histórias e vimos vários casais que o camarada teve contato íntimo com a moça, só que ele não tinha nenhum sentimento pela moça e a moça não tinha nenhum sentimento por ele. Mas ele era obrigado a casar. A gente dizia naquela época que ele casava na polícia. Teve uma época tão terrível que até dos anos 70 para trás, se o camarada ele bolinou a moça, ele era levado para a delegacia e era obrigado a casar na polícia mesmo. E muitas vezes o pai da moça chegava e ameaçava ele com a arma. Ou você casa, porque você bolinou agora, meu irmão. Pariu Mateus balanço berço. Você mexeu, agora casa. Então era desse jeito as coisas. E aí pior que isso, era quando a moça teve alguma intimidade com alguém, e o que acontecia? E ela não se casava com aquele moço e não dizia, ou seja, não chegou a um relacionamento para valer, para casar. Aí, quando ela achava um moço, ela teria que contar do assunto. Quando contava, já era rejeitada. E aí, voltando à história aqui dessa senhora que eu estou falando, que eu estou contando a história, então ela foi abusada dos 13 anos e meio até por volta de 17 anos. Foi quando ela saiu daquela casa. Mas quando ela saiu daquela casa, ela arrumou um namorado logo em seguida. Arrumou um namorado logo em seguida, mas aí, rapaz, o capeta é tão sujo, é tão nojento, assim que, gente, ela é de 1949. Se ela tinha agora 17 anos, vamos supor que ela for de 50, nós estávamos falando do ano de 67. Eu estava 3 anos de nascido, em 67. Então, o rapaz gostava dela, ela gostava muito do rapaz. Logicamente, ele não teve contato íntimo com ela nenhuma vez, e ela também não teve. E aí, ele gostava muito, mas muito dela. Quando ele foi falar na possibilidade de casar, ela começou a pensar, tá, eu vou casar com ele e tal. Quando ele for ter alguma coisa comigo e ver que eu não tenho mais virgindade, vai virar um inferno na minha vida. Vai virar um inferno. Com isso, ela decidiu que tinha que terminar e terminou aquele relacionamento, com medo de contar a verdade. Aí você chega e fala, mas bispo, isso não tem nenhum problema. Não tem para as moças de hoje, gente. Que o negócio andou demais, que esse negócio aí de permanecer sem ter intimidade e tudo, se você pegar 10 moças hoje aí, você vai achar 1 ou 2 só que não teve, o restante tudo já teve, e é muito cedo. E aí o que acontece na situação? Aí ela arrumou um outro namorado, começou a se relacionar, namorar e tal. Quando chegava na hora que ficava mais sério, que ela tinha que contar a verdade, aí ela simplesmente chegava e dispensava o namorado, porque ela tinha medo de contar, ser rejeitado. E naquela época, se alguém descobrisse que a moça já tinha tido intimidade, o camarada saía falando para todo mundo. Então dizia que aquela moça não era mais moça, então ela não prestava para nada. Era jogada no lixo. Então essas moças de hoje que todo mundo fala que a coisa é difícil, hoje difícil nada, minha amiga. Hoje a coisa está mamata. Vá para aquela época para você ver, que você ia ver como é que a banda toca, né? E naquela época, não tinha ninguém para orientar aquela moça para dizer o seguinte, olha,
você vai contar para o rapaz e tal. Se ele ama você mesmo, ele vai te assumir do jeito que está mesmo, acabou. E tem uma regrinha muito básica também, né? Que uma moça, quando passa muito tempo sem ter intimidade, ou seja, intimidade, com o passar do tempo, meu irmão, simplesmente a coisa vai fechando novamente. Funciona assim. Porque não usa, né? Me perdoe falar desse jeito, mas nós estamos falando de sentimentos e é assim. Ela poderia, depois de 4, 5 anos, ela já estava tranquila ali, mas não. Tinha o maior medo de contar e ela não tinha uma pessoa que orientasse. No meio evangélico, mesmo nos dias de hoje, uma moça que ela já teve intimidade e tudo, e tem vários rapazes, eu conheci vários rapazes, nos dias de hoje mesmo. Ele chega e fala, eu só caso com uma moça se ela nunca teve nada com ninguém. Nos dias de hoje, no meio evangélico, ainda se defende essa base ainda, muito fortemente. E aí, eu já tive a situação de diversas vezes, quando chega um determinado momento que a moça está relacionando, firma na igreja, e o rapaz firma na igreja, e aí chega uma hora que a moça chega e fala, bispo, eu tenho um negócio para falar com o senhor e tal, porque quando eu não era convertida e tal, tive contato íntimo, e agora, para falar para o rapaz, me ajuda. E aí, então, eu cheguei várias vezes já, levando a moça para a gente conversar sobre o assunto, e fala para o rapaz, olha, estamos conversando com você agora, se você ama, você é capaz de continuar o relacionamento tranquilo, porque lá na frente, não correr o risco de você entrar no relacionamento, e depois que você está no relacionamento, aí quando tem uma briga, fala, quando eu encontrei você, você já não era uma moça, você já era uma, e começa a citar o nome daquelas moças que vendem o corpo. Xingar a própria esposa, isso eu vi várias vezes. Então a gente chega e conta para o rapaz a respeito do assunto, para que o rapaz tenha ciência que aquela moça já teve intimidade antes dele, e se ele é capaz de assumir isso, viver com isso e tocar isso bem. Mesmo nos dias de hoje. Porque no meio evangélico não tem essa liberdade toda que o mundo tem, não. Pelo contrário. Até hoje a coisa é defendida no meio evangélico. Aí você fala, bispo, o que você acha? Eu falei, querido, eu não acho nada. Eu acho e defendo claramente que uma moça que ela converteu, que ela está no evangelho desde o início, que ela permaneça livre de ter qualquer coisa até o casamento com o rapaz certo. Essa é a nossa fé, a nossa orientação, a nossa busca. Ah, mas ela vai e tem. Não, eu tenho que orientar você certo. Se fazer errado é problema seu, não é problema nosso. Então, por que eu estou falando dessa coisa toda? Voltando àquela senhora de 72 anos, eu fui fazer o trabalho de restauração emocional com ela. Nesse período todo, agora ela está com 70 e tantos anos, ela nunca teve o privilégio de amar um homem de verdade e nunca foi amada. E ficou solteira esses anos todos, não contraiu família, pelo medo de dizer que um dia ela teve contato íntimo e ela foi abusada com 12 para 13 anos. Então ela não construiu família. E graças ao bom Deus, essa pessoa se converteu, está firme, e hoje a igreja é a família dela. É a família dela e ela toca a vida. Mas ela nunca experimentou o amor afetivo. Nunca. Por causa do medo de algo que lhe aconteceu lá atrás, que não foi ela que buscou, e que ela foi abusada, sendo que abusos acontecem até hoje. Então olha para você ver. E fica um vazio muito grande na alma dessa pessoa. Porque ela está aqui agora, mas ela não construiu uma família, não constituiu uma família. Porque uma coisa é quando filhos decidem que não querem namorar e não vão entrar num relacionamento sério e vai ficar solteirão pro resto da vida. A outra é quando umas circunstâncias da vida levou ela a isso. Agora, pior que essa, são aquelas pessoas que tentaram
construir família durante os anos, mas o jeito dela ser o gênio da lâmpada dela, o gênio, a maneira como se relaciona, é cheio de contenda, de briga, intriga, desavença, não tem paciência nenhuma. É uma pessoa muito rilhenta. Então essa pessoa entra no relacionamento, às vezes até casa, mas depois descasa, casa, descasa, casa, descasa, e nunca firma num relacionamento. Vai passar pela vida e terminar a vida sozinho e sozinha, sem amar de verdade. Porque uma coisa eu lhe digo, casamento, quem está há muitos anos casado, deveria receber uma medalha. A medalha, a maior honraria que tem no nosso país nos dias de hoje, tinha que dar para essa pessoa. Falar, rapaz, você é craque, viu? Você é de Deus. Porque passar por esses anos todos, e eu falo para você, eu tenho 32 anos de casado, e graças ao bom Deus, eu casei com uma mulher incrível, uma mulher tremenda, e mesmo assim nós tivemos as nossas intempéries. Mesmo sendo todo casado no Senhor, eu e Cleudia, nós tivemos as nossas intempéries. Quantas vezes, nesses anos todos, tivemos que pedir perdão um ao outro? Poxa, dezenas de vezes. E mais eu do que nunca. Porque meu gêniozinho da lâmpada era terrível. Hoje não, hoje já tem muito tempo que eu nem peço perdão. Olha, para te falar a verdade, por exemplo, esse ano de 2021, não precisei nem uma vez chegar e falar assim, Cleudinha, me perdoa. Nenhuma vez, sabia? Não precisou, não. É um milagre, né, gente? Passei um ano, já estou 10 meses sem pedir perdão, por quê? A gente relaciona com maturidade, diferente demais nos dias de hoje. Relaciona de uma outra forma, de uma outra maneira que a gente se entende. Eu não brigo pelas minhas coisas mais. Aí eu tenho direito, não tem direito de nada. Faz o negócio, quer fazer desse jeito, faz. Chega uma hora que a gente... O bom de cabelo branco com maturidade é isso, que você não se importa muito, porque briga muito por causa de coisas. E coisas fúteis, e coisas inúteis, coisas que não têm valor, coisas que não têm sentido. E quando a gente vai ficando maduro, como já está com os cabelos brancos desse jeito aqui assim, e a maturidade, porque tem um punhado de gente de cabelo branco que já tem velho, mas é imatura, pior que menino. Então eu não brigo mais pelas coisas, por exemplo. Nós fomos fazer uma reforma lá no apartamento lá. E aí eu cheguei para a Cleudia, fui lá e comprei um porcelanato para colocar num quarto. Tinha um quarto de empregada lá. E ele tem um banheiro, eu falei, não, o apartamento nosso é 3 quartos, falei, eu vou colocar um porcelanato aqui, vou colocar um armário bonito aqui, vou refazer os azulejos desse banheiro aqui e tal, vou fazer uma suíte pequenininha, porque a gente recebe pessoas que vêm de Goiás e tal, para a gente ter 4 quartos. Cheguei e joguei um porcelanato lá, quando joguei um porcelanato branco lá, ficou bonito toda a vida, aí Cleudia falou o seguinte, não, nossa, ficou tão bonito, vamos trocar o piso da sala e vamos colocar porcelanato na sala? Falei, então nós temos que fazer aqui uma junção. Eu compro porcelanato, você paga a mão de obra. Está fechado? Fechado. Pronto. Quando terminou de fazer a sala ali, aí Cleudia falou o seguinte, não, mas ficou tão bonito, vamos colocar na cozinha também, tal, aquele negócio todo. E na área de serviço? Eu falei, meu pai do céu, começou com um quartinho ali. Agora já passou para cá. Aí quando terminou aquilo lá e tal, virou e falou assim, vamos fazer agora o corredor do que dá para os quartos? No outro tempo eu já tinha encrencado. Diz o que você quer, mulher. Pelo amor de Deus, deixa de ser enrolado. Rapaz, que coisa todo dia. Por que não faz tudo de uma vez? Por que fez? Que coisa, rapaz! Já tinha encrencado. Eu falava, não, vamos fazer. Aí chegou, virou e falou o seguinte, não, vamos trocar a porta da sala. Vamos. Aí chegou e virou e falou assim, não, eu quero rebaixar o teto com gesso aqui da sala. Ok. Mas eu quero colocar as lâmpadas de croica aqui, croicando, vai crocroizando aqui e tal. Gente, isso começou em março desse ano. Está lá hoje, até hoje, fazendo as coisas. Aí chegou, não, eu quero agora, tinha uma mesa lá e tal, que nós compramos,
quero comprar outra mesa linda agora. Fui lá e comprou a mesa. Não, mas para dar certo tem que comprar um lustre para botar aqui em cima, que o lustre está lá em casa, lá agora para botar o tal do lustre, o abençoado lustre. Aí chegou, tinha um sofá lá, estava arrumado lá. Não quero trocar o sofá. Ela foi e comprou um outro jogo de sofá que era igualzinho do outro, só mudou a cor, mas era igualzinho do outro. Era mais fácil chegar e lá e trocar o forro daquele, mas comprou igual e tal. Não, eu quero colocar agora, quero colocar um negócio lá para colocar a televisão e tal, aquele negócio todo. Ela foi e virou, vamos escolher. Eu falei, não, você escolhe aí, o que você fizer está feito. E eu não dei palpite. Não dei palpite no sofá, não dei palpite no negócio ali, nem no negócio do Lúcio que vai colocar. Sabe por quê? Porque a fase de discutir, de brigar, de defender meu ponto de vista, de achar que eu sou dono, de achar que tem que ser do meu, isso já passou, faz do jeito que você achar que deve, e depois eu não fico pondo defeito também não. Tá maravilhoso, tá lindo e tal. Sabe por quê? Porque a minha paz e o meu sossego e uma vida afetiva com a minha mulher vale muito que mais que o abençoado do sofá, muito mais que o rack, muito mais que o lustre, muito mais que um forro, muito mais que um piso. É questão de fazer conta. No outro tempo, eu achava que o abençoado do sofá era muito mais importante, eu achava que o lustre era importante, que o carro era importante, que aquelas coisas eram importantes, e por isso eu matava o afeto dentro dela, brigando e discutindo. Hoje, querido, o afeto é muito mais importante um bom diálogo, uma boa conversa, o estar juntos e sair para jantar junto, para estarmos ali conversando sobre faculdade, sobre igreja, sobre pessoas que a gente vai ajudar, e eu não ponho o coração mais nas coisas que afasta o relacionamento, que divide o relacionamento, que mata o afeto no coração da minha esposa. Por isso que Salomão chega e diz, tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Na sua vaidade, você fica defendendo seu ponto de vista, achando que está certo. Porque o vaidoso quer sempre estar certo, ele acha que ele está certo. E defende, e briga. Querido, seu ponto de vista está certo, está tudo certo. Vamos manter a paz, vamos manter o sossego. Estou falando para você de afetividade por causa disso. Porque eu já fui esse besta antes, que ficava na vaidade, defendendo o que eu penso, o que eu creio, o que eu acho, meu ponto de vista. Hoje, eu sinto que esse ponto de vista, eu jogo ele na lata de lixo, porque o maior ponto de vista que eu tenho é, eu preciso ficar em paz com meus filhos, com minha esposa e com a minha igreja. Minha paz, meu sossego, alegria, relacionamento, brincar, comer alguma coisa junto, ter relacionamento afetivo entre nós é muito mais importante do que ficar brigando por causa das coisas. Brigando por causa de sandália, brigando por causa de toalha, brigando porque largou a roupa no chão. Querido, larga a roupa lá no chão lá e tal, depois a gente vai e pega. Agora você arruma a briga dos infernos porque o marido jogou a roupa no chão. Quando a gente é mais novo é assim, a gente briga por causa dessas coisas. E o afeto vai morrendo dentro de nós. E no final fica essencialmente sozinho. Entendestes aí, amigos? Sim ou não? Olha, o Fernando está dizendo aqui, ó. Vai fazendo 20 anos de casado, ele vai fazer aí, né? E quem está casado há muito tempo, lembra, Laura? Quantas brigas você já teve, Laura? Por coisa besta na vida? Você também, Anne, não adianta você correr não. Eu estou falando de mim, mas aqui. Anne, quantas vezes você já brigou por coisa besta na vida? Por coisa boba, defendendo, porque tem que ser do meu jeito, enquanto que viver em paz é muito melhor que qualquer coisa. É ou não é? Sim ou não? A Mônica então, Jesus Cristo, essa Mônica então brigava por tudo, por agulha, gente, por um pedaço de... Não, olha, você não acredita quantas discussões, quanta desavença. O que é melhor? Ficar defendendo o ponto de vista ou afetivamente estar em sossego, em paz com seu esposo? Sim ou não? É isso mesmo, a Mônica está dizendo, e como essas coisas tolas e bobas matam o afeto? Porque fica discutindo por coisa pequena, por coisa tola, gente. E o pior, que depois a pessoa fala que foi o Satanás, querido. Deixa eu te contar um negócio para você. Eu já contei essa história, vou contar de novo, que eu vou terminar com vocês agora, porque chegaram algumas pessoas aqui para fazer o trabalho que nós vamos fazer da revista. Preste atenção. Certa feita,
tinha um fazendeiro. E lá tinha um jumento. Um jumentinho daqueles traquina. Aí o capeta foi, desamarrou e soltou o jumento. O jumento entrou numa chácara perto, que tinha uma horta da senhora lá da outra chácara. O jumento chegou, deu de cima, pisoteou as plantas e comeu aquele trem verde tudo. Quando a mulher viu, chegou e falou para o marido: o jumento do seu Zé destruiu a nossa plantação, destruiu a horta. Aí o marido da dona Maria, que era o seu João, foi lá, pegou a espingarda e matou o seu Zé. Chegaram e perguntaram quem matou seu Zé. Foi seu João. Por quê? Porque o seu jumento entrou lá na horta da dona Maria e comeu a horta. Os filhos dele chegou e fez o quê? Foi lá e matou a dona Maria. Matou a dona Maria. Aí perguntaram, o que aconteceu? Disseram para o seu João, foi os filhos do seu Zé que matou a dona Maria, porque o burro deles, ou seja, o jumento deles, entrou na sua horta. Aí ele foi, claramente, quando ele viu aquela situação toda, foi lá, matou os filhos do seu Zé agora. Então o que aconteceu? O seu João matou seu Zé matou dona Maria, aí o seu João foi lá e matou os filhos do seu Zé. E aí alguém chegou para o diabo e falou o seguinte: diabo, você está aí todo rindo aí nessa briga toda, de matança toda aí, o que aconteceu? O que você fez? Só soltei o jumento. Só fiz isso. Eu só soltei o jumento. Eu não precisei fazer nada. Por quê? Porque eles começaram uma briga e uma matança por conta de quê? Do jumento. Querido, quantas vezes homens e mulheres estão brigando dentro de casa, não é por causa de um jumento, é porque os dois é um jumento, só pode ser. Com falta de quê? De cabeça, de mente, de pensar, de sentir, de valorizar o outro. Briga por causa de nada, por conta de nada. Eu vou te afirmar aqui, ó, tem muito tempo que eu não peço perdão a Cleudia. Sabe por quê? Deixei de, deixei de relinchar, minha filha. No outro tempo eu digo, já fui jumento também. Mas o importante é que eu fui jumento, já deixei, e eu sei que ainda continua. E jumento tá tudo bem, agora o difícil é quando você continua sendo um jumento na vida. Entende? E isso mata, gente. Isso mata o afeto que a gente tem. Fechado? E eu vou terminar agora porque, como eu disse na semana passada, nós vamos fazer o trabalho aqui, com as pessoas que chegaram aqui, que nós estamos no trabalho de restauração emocional. Semana que vem, na quinta-feira, eu vou tornar a repetir. Se você quer dar uma geral no seu mundo emocional, você vai trazer um papel Chamex, 3 revistas, cola e tesoura, para a gente fazer esse trabalho que é muito especial, que é muito importante, ok? Senhor Jesus, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, que a mão do Senhor venha sobre nós, guardando, protegendo e livrando de todo mal. E eu te peço de maneira especial, leva cada um, meu Pai, a segurar seus fundamentos de afeto, para que sejam guardados e abençoados, numa relação amorosa, afetuosa e carinhosa. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que você pode nos abençoar a sua igreja com o seu dízimo e com a sua oferta. Vai colocar o Pix aqui no rodapé. Que Deus abençoe você. E lembrando que amanhã, hoje ainda, às 19h30, nós temos a live por esse
por essa rede social, ok? Deus abençoe você e até lá.